Isso aí, olá minha gente amada, mais uma live aí. Vocês já perceberam que eu gosto dessa música, né? Senhorita, de, sei lá, não sei o que Mendes. Muito bom, vamos lá. Gente, esperando o Adriano entrar. Hoje nós vamos falar sobre autocuidado e que muitas vezes a gente pode estar morto sem nem saber, de tanto viver no piloto automático. Você quer saber como sair disso, como sair desse piloto automático, como de fato ter o controle da vida e do dia a dia nas tuas mãos? Então essa é a hora, esse é o momento. Adriano já entrou, muito bom. Só vou aceitar aqui, povo. Para dizer para vocês que o Projeto Catarse começa amanhã. Se você não sabe o que é, então você deveria já estar sabendo. Corre lá no meu perfil. Olá, Adriano! Olá, Sabrina, tudo bem com você? Tudo certo, e você, como que tá? Tudo jóia, preparado para Tá me mais um ouvindo desafio. bem? Tudo Muito jóia, bom! Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? O ótimo, pessoal também tá tranquilo. ouvindo bem? É, muito bom. Fechei aqui isso, para não gastar a internet à toa. Muito bem, então, minha gente, vocês que estão aí nos assistindo, aos poucos o pessoal vai entrando, só para contextualizar vocês, nós vamos falar hoje sobre autocuidado, e muitas vezes a gente acaba entrando no piloto automático, né, Adriano? A Isso, gente acaba acabando com a nossa vida, mesmo sendo redundante, é importante porque a gente acaba acabando mesmo, porque a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já está no fim e a gente já tá só a capa da gaita. Aqui no sul, viu, Adriano? Aqui no sul a gente fala a capa da gaita para quem já não consegue mais, assim, nem respirar direito. Já tá, assim, o caco, entendeu? Não sei como eles falam aí ou se conhecem essa expressão. aqui na verdade eu conheço bem essa expressão, é uma expressão que também é bem familiar. Ah, Tem é? muitas expressões que vocês usam aí que nós também usamos aqui em Mato Grosso do Sul. Muito bom, muito bom. Beleza, então, pessoal que estão aí, capa do Batman. Pode ser também, essa é ótima. Eu não sabia que tinha isso. Capa do Batman, top, gostei. Eu vou usar isso agora também. Muito bem, gente. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Sabrina Alves, eu sou coach, analista comportamental e minha formação base é teologia, mas eu sempre fui apaixonada pelo comportamento humano. Sou acadêmica de psicanálise no momento e criadora agora do projeto Catarse, que é o projeto do meu coração, que está assim pulsando firme e esse filho vai começar a nascer amanhã. Pois bem, estamos hoje aqui com o ilustríssimo Adriano. Ele aceitou o desafio, foi assim uma faca na caveira. E que bom, que bom. Fala aí um pouquinho, Adriano, para o pessoal que não te conhece ainda poder conhecer. Bom, meu nome é Adriano, eu moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu aceitei o desafio da Sabrina para falar com vocês, em especial a todos os seguidores dela e aos meus seguidores, para ter um bate-papo para a gente falar sobre o autocuidado, né? Eu sou formado em turismo, sou servidor público aqui no estado de Mato Grosso do Sul, trabalho com educação ambiental e desde o início desse ano eu desafiei para fazer uma formação em coaching. Eu via que tinha essa potencialidade, vários amigos já haviam me falado que eu tinha, então eu falei assim, vamos lá, vamos aprender algo novo para, quem sabe, me ajudar e ajudar ao próximo. Uhum, muito bom, muito bom. Pois bem, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, poder ajudar. E muitas vezes a gente acaba ajudando só as outras pessoas e a gente esquece de nos ajudar. E principalmente, né, Adriano, nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas acabam se limitando a um novo ritmo, a uma nova forma de vida, e o autocuidado acaba ficando de lado, muitas vezes pela preocupação, muitas vezes por ter que cuidar de outras coisas. E por mais que a pandemia nos limite e nos deixe assim, agora não precisa sair para trabalhar, né? Muitos lugares ainda o pessoal está saindo, mas assim, a maior parte do pessoal está enclausurado, então
Tá, então, teoricamente, não tem mais trabalho. Não, não é isso. O pessoal arrumou e tá arrumando, e quem não tá arrumando, ó, tá na hora de começar a arrumar uma nova forma de lidar com a situação, porque esse é o novo modo de viver. E com isso vem o desleixo, porque quem trabalha em casa também não tem hora para começar, ou às vezes até tem, mas não tem hora para terminar. E começa virando uma bagunça. Como que você vê, Adriana, essa questão do autocuidado e também ligando com a própria pandemia e esse caos assim que a gente está vivendo, né? Sabrina, uma coisa que eu vejo, até uma realidade que eu presenciei e vivi, né? No início da pandemia, como nós não estamos acostumados a viver com essa realidade de você ter que ficar enclausurado, ter que ficar preso em casa, não poder sair nem para ir ao supermercado, por grandes pressões que a própria mídia nos trouxeram, e isso até me causou uma certa... eu fiquei em inquietude. Comecei a ver as notícias na TV cada vez mais alarmantes, preocupantes, e graças a eu ter iniciado um processo de formação, que é na formação de coach, e um dia antes ter iniciado um processo de inteligência emocional, como trabalhar as nossas inteligências, me fez com que eu pudesse parar e perceber o quanto eu poderia me bloquear a minha mente dessas informações tão negativas que eu estava absorvendo. Então, a pandemia veio também com um momento de reflexão, me concentrar, buscar o conhecimento, aquilo que você falou, o autocuidado, não basta você cuidar do outro sem que você não se cuide. Como que você vai ajudar o outro a atravessar a rua se você está mancando? Exatamente. Como que você vai entregar para o outro amor se você não tem amor dentro do coração? Então, o autocuidado, ele vem, antes de tudo, se autocuidar. Se autoavaliar, conhecer e para poder oferecer ao próximo aquilo que você tem de melhor. Se você não se cuidar, você não consegue oferecer ao outro o melhor. Exatamente. Para a gente cuidar, a gente primeiro precisa se cuidar, né? E muitas vezes a gente olha para a situação atual e fica tão apavorado com o que tem à nossa frente, fica tão assim abismado com os desafios novos que estão vindo e que a gente não sabe como resolver, que a gente tenta abraçar o mundo, né? Cuidar de um monte de coisa, porque agora com esses novos desafios, muitas vezes vocês aí que estão nos assistindo têm filhos, trabalham, os filhos estão em casa e tem várias outras coisas que acaba sobrecarregando. E se a gente não cuida, tudo isso vem sobre as nossas costas, porque a gente precisa dar conta. A gente sempre tem em mente que precisamos ser meio que os salvadores, assim. Eu costumo dizer que a gente brinca de Jesus muitas vezes, né? E a gente quer ser o salvador sempre das coisas e nem sempre a gente tem vamos dizer assim, a santidade e o poder mesmo que ele teve aqui na Terra. E aí a gente se estrepa. E esse se estrepa é outra coisa aqui do Sul, viu? Mas é justamente isso, né? Então, como que o autocuidado pode vir ao nosso encontro e nos fazer refletir agora? Poxa, será que eu não tô... Vem mais um desafio e vem mais uma coisa para fazer e tudo mais. Será que eu não estou entrando no piloto automático? Estou fazendo, estou cuidando de 1000 coisas ao mesmo tempo e estou me esquecendo? E aí eu acho que esse fator mental, de fato emocional, é muito importante, principalmente nessa fase, né Adriano? Porque muitos lugares fecharam, né? Clínicas de psicólogos e tudo mais. E aí as pessoas deixaram de ter os seus atendimentos. E aí ficaram fechadas em casa. E aí quem tem depressão, ansiedade, pânico e todas essas outras coisas acabou colaborando, não é? Eu tive aqui no meu condomínio mesmo, presenciado vários vizinhos que há mais de 3 anos, uma há mais de 3 anos, outra há mais de 5 anos não tinha
não fazia o tratamento, acompanhamento com psicanálise, com uma psicóloga e tal, e eles tiveram a necessidade de voltar. Uma delas me constatou e falou assim, Adriano, eu tive pânico, a minha ansiedade aumentou em graus elevados que eu tive que buscar tratamento. E eu tive uma séria dificuldade, porque eu não podia até a minha psicóloga, ela não poderia me atender, e eu tive que fazer uma sessão, meu marido teve que sair para comprar medicamentos, porque eu precisei um acompanhamento médico, inclusive com medicamentos, porque eu estava num grau bastante elevado, e isso é incrível, né? Como que quando você se prende, ao mesmo tempo as suas emoções também ficam presas, né, Sabrina? E lidar com isso, se você não tem um profissional qualificado, preparado para lidar com essas emoções, para te orientar, porque tudo está aqui na mente. Ao mesmo tempo que tudo é muito fácil, a nossa mente pode encarar aquilo como tudo muito difícil. E daí o profissional, tanto na psicologia como profissional de coach, eu vejo como profissionais habilitados, capacitados para atuar nessas áreas e fazer com que esses problemas mentais que são ocasionados no decorrer da nossa trajetória possam ser resolvidos ou sanados, né? Uhum, sim. Não é, vamos dizer assim, não é o tema da nossa live, mas eu vou abrir um parênteses agora. Nesse período de incertezas e insegurança, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e agora eu estava, de repente, construindo um negócio, tudo ficou barrado, não dá mais para ir para frente, ou eu estava empregado e perdi o emprego, enfim, várias e várias e várias diversas situações, as mais assim, enfim, que você pode imaginar. E eu creio que o profissional na área do coach pode entrar, sim, nessa situação toda e ajudar a pessoa a encontrar o caminho de novo. Ajudar a pessoa a encontrar novamente, tá, mas qual que é o meu propósito? Tá, eu estava vindo daquelas situações no nosso meio que a gente não controla. E se a gente focar só naquilo que a gente não controla, a gente acaba entrando em ansiedade, em pânico e um monte de outras coisas que vêm de bônus junto pra gente. Então, assim, focar naquilo que realmente a gente tem controle, ter um propósito em mente, alinhar os pensamentos, organizar as coisas internamente, isso tudo um profissional de coach faz. E ter essa clareza nos ajuda a não entrar em um ciclo vicioso de ansiedade e muitas outras coisas, né? Mas assim, voltando para a questão do autocuidado, né? Só porque tu deixou ali, daí eu quis comentar isso rapidamente. A questão do autocuidado, gente, é muito importante a gente perceber que o cuidado não diz respeito só à nossa mente, ou só ao nosso corpo, ou só ao nosso estado de espírito, mas sim a todas essas áreas, tá? Isso é extremamente importante a gente imaginar e já pensar, colocando em prática, porque muitas vezes a gente procura ajuda médica. A gente vai lá, faz um check-up, a gente se preocupa com o nosso rim que não está funcionando, com o pulmão, por causa agora do Covid, afinal de contas, né? Se alguém sente um pouco de falta de ar, já é Covid, já... Então, assim, a gente se preocupa de forma demasiada com o nosso físico. Isso é o que eu sempre vejo, Adriano. Mas é interessante que as pessoas, quando passam para o mental, para aquilo que está dentro delas, há uma certa, assim, vamos empurrar com a barriga, vamos levando. Como que tu vê isso, Adriana? Assim, tem essa impressão também? Muitas das vezes eu sinto sim essa impressão. É porque nós nunca tivemos uma situação tão drástica como nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas como o mundo todo, né? E para você se autoconhecer, para você ter um autocuidado, antes de tudo, Sabrina, você precisa se amar. Permitir-se amar para que você possa dar o amor ao próximo, entregar o que você tem de melhor. E para isso, existem alguns mecanismos, algumas ferramentas, algumas habilidades que nós podemos desenvolver, tais elas quais?
como o próprio exercício físico, vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e você faz com que o seu corpo inteiro mova. E assim você possa melhorar seu estado de espírito. Um outro é a mesma coisa que as nossas higienes diárias, né? Você precisa escovar os dentes, você precisa se alimentar, você precisa comer alimentos saudáveis. Nesse tempo de pandemia, nada melhor do que você aumentar a sua imunidade. E quando você aumenta a sua imunidade, você está se autocuidando para bloquear a vinda de um possível vírus. De você se contaminar com ele, né? E o outro é você buscar, na medida do possível agora, você se relacionar com as outras pessoas. O convívio social faz com que você se autoconheça, você trabalhe a sua mente para que você possa ter habilidades cognitivas, mentais, fazer um mapeamento mental, para que você tenha certeza, credibilidade e segurança para que você possa continuar a caminhada. Então, se conhecer, se permitir, trabalhar o exercício físico, as nossas higienes, a alimentação e o convívio social são algumas das habilidades que nós precisamos ter e desenvolver para que tenha um autocuidado de si. Sim. Sabe uma coisa interessante, Adriano, e pessoal que está nos assistindo, com essa pandemia, assim, na minha vida aconteceu uma turbulência, assim, no final do ano passado, início desse ano, que na verdade, assim, o tsunami já estava acontecendo, né? Mas daí, final do ano, assim, bum, explodiu. E daí o que aconteceu? Aconteceu tudo isso dali, eu mudei de cidade, daí de repente eu tô em um apartamento sozinha, e aí vem a pandemia. E aí, minha gente, não sei se vocês são assim, tá? Mas eu preciso abrir meu coração aqui, tá? Eu vou abrir o coração, sempre abro o coração nas coisas. Mas olha só o que aconteceu. Aí, de repente, eu me vi numa situação onde eu tava no apartamento sozinha, nem o Bob, o meu cachorrinho, o Shih Tzu, eu não tinha, entendeu? Eu tava literalmente sozinha. E para uma comunicadora, gente, se vocês não sabem o que é um comunicador, faz parte dos 4 perfis comportamentais. E você deveria saber qual que é o seu, porque se você não sabe, você tem sérios problemas, provavelmente, de relacionamento. Mas isso é outra história. A gente pode fazer uma live sobre isso, inclusive. Mas olha só, o que acontece? Eu estava dentro de um apartamento sem convívio. Todo mundo estava enclausurado em casa. E eu não podia daí atender, né, na sala onde eu atendia. E aí agora? Isso, gente, para mim, isso é uma forma da gente expandir também a percepção nossa sobre autocuidado. Isso, para mim, me gerou uma falta de cuidado comigo mesma muito grande. Porque eu não estava dando combustível para mim para eu me sentir bem. Combustíveis que eram importantes para que eu pudesse me cuidar. Uma forma que eu me cuido é me relacionando, porque eu sei que isso vai servir como um remédio que vai me fazer bem, vai soltar substâncias, né, hormônios no meu corpo que vai me dar, vai me impulsionar para trabalhar, para fazer as coisas e tudo mais. E se a pessoa não se relaciona e é extremamente assim importante para ela que tenha relacionamentos, que fale, que ouça e tudo mais, você simplesmente se vê num beco sem saída, compreende? Então assim, gente, autocuidado que nós falamos aqui não tem a ver só com precisa fazer uma caminhada, precisa cuidar da alimentação, isso é importante? Até as coisas mais simples, como o Adriano falou, escova os dentes, faz isso, faz aquilo. Isso é importante, porque muitas vezes uma pessoa que está em depressão e com outros problemas não faz isso, tá? E são coisas simples, básicas, mas elas não fazem. Então você também pode observar algumas pessoas que, né? Mas assim, o que acontece? Se a gente só vê o autocuidado como uma coisinha aqui, uma coisinha lá e tal, aparentemente tá bem, não é só isso. O negócio vai mais a fundo. Para isso, como o Adriano falou, é necessário sim se conhecer. Porque eu, me conhecendo, sabendo que a Sabrina é extremamente relacional, eu sabia que se eu permanecesse mais um pouco
naquela bolha que eu estava, eu ia adoecer. E aí o autocuidado vai, ó, pro fundo do poço e começa a cavar para baixo até. Não adianta. Então, assim, o que você precisa, e aí eu pergunto para vocês e vocês podem até escrever aqui embaixo, tá? O que vocês precisam, o que você precisa hoje para saber que é uma coisa essencial para você estar bem? Por exemplo, eu, Sabrina, me relacionar. Você, Adriano, o que você precisa, assim, que é algo essencial para você se sentir bem? Você sabe que você está se cuidando. Sabrina, eu confirmo aquilo que você falou. Para mim também, primeiro, eu também sou comunicativo, então eu sei muito Aham. bem como é isso. Você se relacionar, ainda hoje eu comentei com um colega de trabalho, a importância de você estar em contato com o próximo, de você perceber que o humano do outro, o Sim. divino no outro. Eu sou muito temente a Deus, e você perceber o, o divino no outro, isso nos faz muito bem. E essa falta, tanto é que, por exemplo, chega um momento eu falei assim, eu posso voltar? Porque a necessidade de você estar conectando pessoas, interagindo, você absorve a energia delas, tanto as negativas quanto as positivas. Mas para um comunicador que gosta de levar essa energia positiva, Se é sente muita falta comunicador no espaço. sinestésico ainda, né? Daí, meu Deus, é tenso. Extremamente. Precisa abraçar e precisa falar, daí colocam sozinho dentro de um quarto, sem ninguém para falar e nem abraçar. Daí, meu Deus do céu, é tenso, né? E eu Mas é também moro justamente sozinho. isso. E eu Ai, também moro Jesus. sozinho. Então, uma maneira que eu encontrei, que eu sou apaixonado por gastronomia, então foi eu ir para minha cozinha e ó, colocar a mão na massa, cozinhar, fazer drinks, risotos, que eu sou apaixonado Meu, pela comida. muito bom. Então, primeiro que. E uma outra coisa, o autocuidado faz com que você se concentre naquilo que te faz bem. E aquilo que te faz Sim. bem, o cozinhar, para mim, foi uma das possibilidades. Então, teve um dia que era 11 horas da noite, eu falei assim, cara, eu preciso colocar minha energia positiva em algo. Fui para minha cozinha, preparei comida por uns dias. Então, Que é legal. prazeroso você reunir, Sim. estar com as pessoas rodeadas aqui em casa. Eu amo receber. E como com um comunicador não poder receber ninguém em casa? Sim, É péssimo. sim, sim. Mas olha só como é importante, né? Para você conseguir colocar a tua energia naquilo que te faz bem, você precisa saber o que te faz bem primeiro. Por isso que entra a questão do autoconhecimento. Se você, pessoal, se prestem atenção, se você não sabe o que te faz bem, se você não sabe o que te dá energia, aquilo que meio que coloca o combustível ali, ó, para o motor funcionar, para tudo funcionar, querendo ou não, o cuidado com você mesmo vai ficar desleixado, porque daí você vai se obrigar a certas coisas e que às vezes é importante a gente fazer coisas que a gente não gosta tanto, por causa da disciplina, tá? Se vale a pena pelo propósito e tudo mais. Mas assim, ter essa clareza é extremamente importante para que daí você use essas coisas que te dão energia para então fazer as coisas que exigem de você disciplina para alcançar aquilo que você quer e não acabe perdendo, né, o teu propósito, mesmo em meio a situações como a que nós estamos vivendo hoje, né, de pandemia e tudo mais. Então, assim, o que eu estava falando antes, né, para mim isso foi extremamente importante. Então, nem sempre o que a gente precisa naquele momento, não me entendam mal, tá, gente? Mas nem sempre o que a gente precisa naquele momento é sim, por exemplo, exercício físico só. É sim só uma coisa ou só outra. Não, você precisa se conhecer e saber o que para você vai se reverter em cuidado. Então, sabendo isso, se conhecendo e se amando, porque você não vai cuidar de você se você não se ama.
Isso é bem importante. E aí, o próximo passo é sim começar a achar alternativas de acordo com a tua realidade, independente se a gente está em pandemia ou não, tá? Essa é a questão. E uma das coisas, Adriano, que é bem importante, tudo depende da forma como a gente se cuida e tudo mais. Muitas vezes depende da forma como a gente foi ensinado a se cuidar. Você tem alguma coisa para nos dizer sobre isso? A forma como a gente foi ensinado? Aí a gente entra, Olha, meu Deus, dá pano para manga, viu? na verdade, uma coisa que eu vejo são aquilo que os nossos antepassados nos ensinaram. São as crenças, né? Que nós vamos criando, nós vamos acreditando aquilo como verdade, e que no decorrer da vida, da nossa vida, isso algumas podem até nos proporcionar uma evolução, outras nos limitam. E essas crenças limitantes fazem com que, muitas das vezes, nos criam esses bloqueios, que tipo assim, que eu tenho que acordar muito cedo para eu ser bem-sucedido. Eu tenho que... eu não posso tomar leite com manga, que vai me fazer mal. E tantas outras crenças que vão sendo passadas, que fazem com que o nosso conhecimento, que a gente deixa de conhecer, vamos criando hábitos, situações que perdemos a crença em nós mesmos, né? Que, tipo assim, os pais falam assim, você é um burro, porque você não conseguiu passar nessa prova, olha a nota que você tirou. Então, essas atitudes que, às vezes, os nossos pais, as pessoas que estão à nossa volta, vão nos colocando em nossas mentes, em que a gente passa a acreditar naquilo como verdade. No meu caso, eu não tive. Meus pais me fortaleciam muito em relação à capacidade, nunca nos falaram, você não pode fazer isso ou fazer aquilo. Eles sempre apoiavam as nossas decisões. Então, isso foi sempre muito positivo para mim e para meus irmãos. Porém, eu vejo que para muitas pessoas isso é uma crença que limita muito o desenvolvimento das pessoas. Sim, quando nós falamos de crenças, tudo aquilo que diz respeito, também como o Adriano já falou, aquilo que a gente acredita, mas que a gente não sabe necessariamente o porquê daquilo. Então, assim, por exemplo, eu já atendi coaches onde foram muito, assim, extremamente exigidos na sua infância. Então, assim, pela muita exigência, e se você foi muito exigido na sua infância, você vai se identificar porque é batata, tá? Batata é outra gíria aqui do sul, tá, Adriano? Porque é batata, ou seja, não tem erro. Porque assim, se você foi muito exigido na tua infância, meu filho, ou minha filha, temos mulheres aqui também, se prepara. Se prepara porque quando a gente é muito exigido e tem um descompasso com o reconhecimento daquilo, por exemplo, o filho tirou 7. Nossa, mas tirou 7, deveria ter tirado 8, deveria ter tirado 9. Aí o filho tira 9. Nossa, mas por que não tirou 10? Daí tira 10. Nossa, por que não tirou 11? Ou seja, nunca dá bom. Aí o que acontece? O filho vai lá e estuda mais e mais e mais. Tá? Estuda. E aí chega um momento onde o filho começa a correlacionar de que se ele é bem sucedido na escola, se ele tem, né? Ele então é amado. Então, para ser amado, precisa dar ao máximo de si, precisa dar o couro lá todos os dias e o tempo inteiro. E aí, quando vira um adulto, se não racionaliza aquilo, vejam bem o que acontece, o desastre que acontece. Quando vira adulto, se não tem isso em mente, gente, a pessoa trabalha dia e noite. 3 turnos por dia.
o tempo inteiro e todo o tempo. Olha, sempre. E aí o que acontece internamente, na crença da pessoa lá da infância, e você nem sabe que sabe isso, tá bom? Se eu te dissesse que muitas das coisas que você sabe, que você acha que não sabe, você sabe. Muitas das coisas que você pensa assim, não, eu sei A, B e C. Não, na verdade você pode saber mais que isso. Mas está no teu inconsciente. E isso nós vamos ver no projeto Catarse. Se você não sabe, então vai lá porque tá top, tá bom? Mas voltando ao assunto. Então, assim, você não sabe que é por causa da tua infância. Mas, na verdade, é por causa da tua infância. E aí você trabalha dia e noite, noite e dia, de segunda a segunda, porque você acha que só dando o couro você vai ter de fato aquilo que você merece. Aí você não age com o cérebro, você age com os braços. E diga-se de passagem, o brasileiro foi educado na fórmula de que o trabalho dignifica o homem, né? Então, para você ter dignidade, você precisa trabalhar também. Caso contrário, você não tem dignidade. E aí o que acontece? O brasileiro tem a visão de que só trabalho braçal é que de fato merece reconhecimento. Então ele precisa chegar no final do dia e tá podre de cansado. E aí a faixa, vamos dizer assim, os mais desfavorecidos, tá? Eles vêm de que, por exemplo, tirar férias, tempo com a família, qualquer coisa que correlacione a isso é demais. É demais. Então, só trabalham o tempo inteiro, porque isso é o necessário, não conseguem ver outra coisa. E quando descansam, ainda se sentem preocupados e com peso na consciência por ter descansado. Boa parte, Adriano e pessoal que está nos assistindo, boa parte do povo brasileiro, de classe média baixa, tem esse pressuposto de que precisa trabalhar muito e não importa o quanto ganha. Mas esse senso assim de que eu estou trabalhando muito, então é isso que vale a pena, é isso, é só isso. E aí acaba não se valorizando, né? Acaba não tendo tempo para si. E isso é bem, olha, decadente. E Sabrina, eu te falo, uma das minhas crenças limitantes que eu nem sabia, eu nunca gostei de ser presenteado, eu sempre tinha uma dificuldade em receber presentes, eu amo presentear, isso é uma característica minha, meus amigos sabem muito bem disso, que eu amo não agradar o outro porque espero algo em troca, eu faço porque eu amo fazer isso. E no PSC, que é a formação que eu fiz de coach pelo IBC, ali eu percebi, durante uma sessão que estava sendo aplicada comigo, que eu tinha um problema que eu vivi lá na minha adolescência, quando eu morei fora do Brasil. Eu percebi que de um ato que eu vivenciei, e no momento que eu estava compartilhando, naquele momento eu caí a situação e eu ressignifiquei. Eu ressignifiquei o meu merecimento. E hoje, por me conhecer, eu tomo posse daquilo. Eu tomo posse. Se eu recebo algo de ti, eu sou merecedor daquilo. E isso me faz ter uma autoconfiança e hoje eu vejo como um autocuidado também. Porque eu me reconheço das minhas fraquezas, das minhas vulnerabilidades, e isso é incrível. Quando você reconhece... Quando você reconhece os seus limites, as suas vulnerabilidades, você faz com que o seu controle sobre a situação, e eu vou além. Porque assim, as pessoas acreditam que sempre um bom líder, uma boa pessoa é aquela que sempre diz sim. Não. Um bom líder é aquele que também sabe dizer não. Porque todas as vezes que você diz um não para o outro, você diz sim para você. E isso é se autocuidar, é se autovalorizar, é reconhecer as suas limitações
e falar assim, não, se eu assumir mais esse compromisso, eu não estou me cuidando, eu posso adoecer, eu tenho que assumir outro compromisso porque eu vou ganhar mais. Ganhar mais é tão bom quanto. Para antes de você ter, você precisa ser. E para você ser, você precisa se conhecer e se amar. Só assim que você valoriza. Só assim que você vai dar credibilidade ao outro para você fazer um atendimento excelente, um atendimento com uma eficiência, com eficácia, para você gerar resultados positivos. Eu não posso entregar ao outro aquilo que eu não tenho. Se meu coração está cheio de ódio, como que eu vou entregar amor ao outro? Não tem como. Não tem como. Exatamente, exatamente. A questão do dizer não, eu até tinha marcado aqui também. Perfeito, Adriano. Eu vejo que tem bastante mulheres aqui e algumas delas eu conheço, eu sei que são donas de casa. E eu não digo isso, tem homens também que são donos de casa, tá? Eu não tô falando isso como desmerecimento ou merecimento, eu tô falando no sentido, sim, você também é. Eu tô falando assim no sentido de que geralmente, de forma geral, bem genérica, tá? As mulheres acabam sendo donas de casa por conta também muitas vezes de ter que amamentar filho e tudo mais, precisa ter um tempo de pausa, enfim. A questão é que muitas vezes somos ensinadas a dizer sim para tudo. E isso a gente precisa aprender a gerenciar em nós mesmas, que o não tem a ver com ser contra outra pessoa ou qualquer coisa do tipo, mas sim de autovalorização e autocuidado. Se a gente fica dizendo sim para todo mundo e tenta abraçar o mundo com tudo que a gente pode e tem, a gente acaba sendo esticada de tal forma que uma hora rompe, compreende? Então, assim, todas as vezes que você diz sim para os outros, se pergunte por que você está dizendo sim? Por que você está aceitando o que você está aceitando? É simplesmente para agradar o outro? Você não gostaria de fazer aquilo? Aquilo lá vai trazer benefício para o outro de fato? Ou você está fazendo isso só porque tem medo da reação da pessoa? Porque se a gente diz sim, durante muito tempo na minha vida eu disse sim para muita coisa. Coisa que eu nem queria fazer. Que fugia do meu propósito. Mas todas as vezes que eu fiz isso, o que aconteceu? Eu fugi do meu propósito. E aí eu não me cuidei, porque eu tentei dar conta daquilo que me direcionava para o meu propósito e daquilo que não me direcionava, mas que agradava a outra pessoa. E aí, por medo da outra pessoa ficar magoada ou ficar de mal e tudo mais, então eu dizia assim. Mas percebam, gente. Quer falar, Adriano, sobre isso ainda? Pode falar. Não, eu só acrescento isso. Você acaba sendo repreendida, né? Você não quer tomar uma atitude porque por medo de ser repreendida e ser atacada negativamente. Então a gente acaba ser rejeitada ali, ó. Ó, a Agnes falou, medo de ser rejeitada. É exatamente isso. Mas por que? A pergunta que você tem que fazer, porque isso tem tudo a ver com autocuidado, tá, gente? A pergunta que você precisa se fazer é, por que eu preciso sempre dizer sim? Se pergunte isso agora. Sabrina, por que você precisa sempre dizer sim? Hoje eu não digo sim sempre, né? Mas assim, na época, por que você precisa sempre dizer sim? Na verdade, tem tudo a ver com as nossas crenças também. Se eu preciso dizer sim sempre, se eu preciso agradar sempre, é porque eu preciso do amor do outro, preciso da atenção do outro, preciso que o outro me aceite, eu preciso do outro. Porque não tem em mim mesmo aquilo. Então, quando a gente não tem um porquê, quando a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente pega porquês de outras pessoas, a gente fica mendigando o amor de outras pessoas e servindo as outras pessoas em tudo que elas acham que você deve fazer. Se elas dizem para você ir lá e
juntar as necessidades dela, você vai lá e faz. Não porque você vai estar ajudando a pessoa em si, mas porque você tem medo de ser rejeitada pela pessoa. Gente, isso não... Olha, é baixa autoestima, não valorização, é tudo que você imaginar nesse nível, sabe? Então, assim, precisar que a outra pessoa te ame, você sentir essa necessidade de agradar, você precisa rever algumas coisas tuas internas. Porque todas as pessoas que estão próximas a nós deveriam também nos respeitar. Respeitar o nosso não. Porque a questão de opinião tem a ver com propósito, com direcionamento, e não questão pessoal. Percebe? Concorda, Adriano? Fala um pouquinho. Eu tô falando demais, Concordo. cara. Vai lá. Eu concordo e até complemento, Sabrina. É muito importante isso que você fala, porque muitas pessoas, elas ficam, como a maioria das pessoas, né? Elas ficam tão preocupadas com o que os outros pensam do que realmente vocês são. E isso é importante, é vocês reconhecerem o que vocês são por vocês, e não pelo que os outros falam. O que os outros falam é o que os outros falam. E uma coisa que eu trago também para a nossa conversa, que você abordou agora, Sabrina, é você se reconhecer que a felicidade não está no outro. A felicidade, ela não está em coisas, bens ou pessoas. Ela está em si. Ela está no ser e não no ter. E muitas pessoas acabam acreditando, para eu ser feliz, eu acreditar no outro. Então, eu entrego tudo a minha vida ao outro, e por eu não autoconhecer e autocuidar, eu acabo entregando todas as fichas. Eu acredito, eu entrego tudo que a minha vida é em função do outro. E daí, quando acaba o relacionamento, acabou a minha vida. Eu caio dentro de um poço e eu me dobro. Por quê? Eu não acredito em mim. Eu perdi a minha essência. Eu deixei de acreditar em mim, de me autocuidar, valorizar. E às vezes, muitas das vezes, amigos meus falam assim, Adriano, por que às vezes você é uma pessoa que entrega amor para as pessoas? Porque eu me amo, eu me permito amar. Independente do que elas vão reagir. Aquelas pessoas que têm dificuldade, às vezes, em encontrar alguém para ser feliz, porque olha que eu vou. Eu preciso encontrar alguém para ser feliz. Não, você primeiro precisa se encontrar, minha filha, meu filho. Porque se você não se encontrar, você não vai permitir que outros canais abram para que você possa ser amada. Porque às vezes um gesto que os nossos pais faziam de dizer não para alguma coisa, você não pode ir na casa do coleguinha. Mas por quê? Por que não? Um não, às vezes, é um ato de amor. É um ato de amor. E os nossos pais nos ensinaram isso. E eu tenho diversos exemplos. Que às vezes meus pais falavam, não, vocês não podem ir na casa do coleguinha. Traga os seus coleguinhas para casa. E hoje eu reconheço isso. Por quê? Meus pais conhecem todos os meus amigos. Eles sabiam com quem eu estava andando, com quem eu estava, o que eu fazia. E eu trago uma outra história para isso, que você já falou sobre isso. Que o mestre, eu fazia jiu-jitsu, e meu mestre falava assim, Adriano, eu não quero força, eu quero técnica. Força, você vai colocar toda a sua energia. Eu não preciso de toda a sua energia. Eu quero que você aplique o conhecimento que você tem, que é pouco conhecimento, mas é técnica. E os profissionais, existem profissionais para trabalhando esse autocuidado em vocês. Trabalhando, gerindo isso, fazendo que você perceba, através de mecanismos, através de perguntas, ferramentas, para que você possa se autoconhecer, você se amar, permitir se amar, você vai abrir que outras pessoas possam se amar. E isso é incrível.
o psicólogo e o coach são profissionais que, assim, eu vejo que tem para trazer uma grande riqueza para o seu desenvolvimento. E para você se autocuidar. Um profissional, para mim, que tem assim, que trabalha essa habilidade fenomenal de autocuidado, é o profissional de enfermagem. O profissional de enfermagem, também. ele tem que fazer aquilo que ele ama. Porque ele vai estar trabalhando com a dor do paciente. Ele é o profissional que está ali direto, no cuidado do paciente. Naqueles momentos de dores, é esse profissional que está ali. Eu tenho uma amiga que é incrível, que é a Kelly Trindade, que ela está nos acompanhando aqui. E eu vejo o quanto ela entrega de amor no seu testemunho. Ela leva. E ela fala assim, Dri, eu preciso mostrar para os meus pacientes, quando ele tem habilidade para isso, cognitiva, de ele aprender como se autocuidar da sua saúde para melhorar a sua recuperação. Então, fechando, passando a bola para você, Sabrina, o autocuidado é isso, é você se amar para permitir que outros possam se amar. Eu não sei, faz algum sentido para você isso, Sabrina? Total, total. Porque se a gente acaba indo por caminhos onde não tem nada a ver com a gente, trabalhando em coisas que não tem nada a ver com a gente, atendendo pessoas que, na verdade, fogem do nosso propósito e acabando que a gente vive pelo outro, respira pelo outro, serve o outro, como você falou, coloca a vida própria no outro e diz, olha, toma conta porque é tua, né? Então, assim, o que acontece? Você simplesmente não tem mais vida, aí você não tem mais opinião, você não tem mais a tua essência, nem sabe a tua essência, porque a tua essência virou um xerox, né, do outro. Você tá em um trabalho, muitas vezes, que você não gosta, você pode estar em um casamento que você não gosta, só pelo dinheiro também, exatamente. Então, assim, você vive em função, meio que correndo atrás do vento, né, Adriana? Correndo atrás do vento. E aí você não sabe mais quem é você. E daí você chega a um momento onde você está acabado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente também. Porque nós somos seres, né, integrais, corpo, alma e espírito. Então, assim, você chega a um momento onde você não se reconhece mais, você não sabe mais quem é você, não sabe mais de onde você veio, não sabe para onde você está indo e muito menos onde você está. E aí, isso é autocuidado? Isso é cuidar? A codependência, nesse aspecto, é muito forte. E a codependência é uma das formas onde mais se mostra o não cuidado a si mesmo. Porque quando você é codependente, ou seja, você depende de outra pessoa, vive pelo outro, respira pelo outro, come, né? Só se o outro comer, faz só se o outro fazer. É a prova que eu diria mais prática da falta de cuidado, falta de amor próprio. E olha só, acho que é assim que estou vivendo para o outro no trabalho. Exatamente, no trabalho também, Eliana. Exatamente. Pode falar, Adriana. E isso gera uma série de problemas psicossomáticos, várias doenças que são ocasionadas justamente porque devido à nossa mente, né? Você entra em estado de depressão porque você vive do passado, no presente você está tão atordoado, você vive do estresse ou alta, excessiva ansiedade, né? E muitas das vezes nós vivemos em momentos, em situações que não existem. Em que momentos? E que nunca vão acontecer. E nunca vão acontecer. E nunca vão acontecer. Então, a gente tem que viver o agora. O agora é como a gente brincou, né? Adriana, veste a sua fralda e vai. Não tenha medo. Não que nós não tenhamos que ter medo. Se nós não tivéssemos medo, como foi até na primeira live que você fez com
Com a Mariane. É Ah, Mariane mesmo? isso, sim, Com a sim, Mari. verdade. Se você não tiver medo, você não consegue andar. Você Sim, precisa ter medo. Porque se você não tiver medo, você pensa, eu moro no 14º andar. Eu vou andar aqui, eu vou cair. Eu tenho que ter medo. sim. Eu tenho que ter Ele nos medo. protege. Ele nos Ele nos protege. protege. O excesso dele que nos faz com que, muitas das vezes, nós bloqueamos e criamos mecanismos para que essas dificuldades, algumas doenças, sejam criadas no nosso campo mental e que nos dificultam de sermos felizes. Exatamente. E nesse sentido, né, Adriano, que você falou dos excessos, é exatamente isso. Gente, nós estamos falando aqui de autocuidado, mas não significa que a gente não deva ter sensibilidade, não deva ter empatia pelo outro. Não nos entendam mal. Se o tema aqui fosse empatia, fosse cuidado com o próximo, etc, etc e tal, a gente estaria mais focando isso e talvez vocês nos diriam assim, meu, mas nem vão falar cuidado em si mesmo, né? Mas a live aqui é sobre autocuidado, então por isso a gente está enfatizando. É lógico que precisa ter cuidado, empatia, sensibilidade com o outro, amar o outro, abraçar o outro, sim, muito. Mas isso não acontece se não acontecer primeiro com você. Se você tiver um trapo, você não vai conseguir fazer com a outra pessoa. Percebe? Então, assim, você precisa estar bem de forma integral para cuidar do outro. Então, assim, um excesso de cuidado com o outro vira codependência e você deixa de viver a tua vida. Aí, opa, liga o alerta, né? Sirene e tudo mais, porque, olha, temos um problema. Quando o excesso de cuidado é só para você e você não vê mais nada além do teu umbigo, olha, cuidado. Cuidado também porque você vai passar por cima com um trator nas pessoas. Isso também não é legal. O mundo não gira em torno de você, meu amigo, me desculpe. Mas assim, a tua história e tudo mais é complicado, sim, a gente sabe, mas o mundo não gira em torno de você. Ninguém precisa ficar só te paparicando e te cuidando porque você teve uma história trágica. As histórias, as feridas que nós temos, elas existem, mas nós somos responsáveis pela cicatrização delas, tá? Então, só abrindo um parênteses, sendo um pouco faca na caveira aqui. Então, assim, o que acontece? Todos os excessos são problemáticos, todos os excessos nos adoecem. Então, gente, essa é a minha dica pro fim, tá, Adriana? A gente tem que caminhar pro fim, Adriana. Essa é a minha dica, assim, pro final. Depois eu passo a bola para você falar as suas dicas aí. Porque cuida, gente, cuidem com os excessos, tá? Todo excesso deixa a gente doente, acaba somatizando no nosso corpo, aí a gente tá com enxaqueca, tá com o corpo podre, tá com tudo assim, olha, o maior perrengue e não sabe por quê. É porque você tá em desequilíbrio, precisa haver harmonia. E também na questão do autocuidado, com certeza. Adriano, fale tuas dicas aí. Sabrina, uma das minhas dicas que é incrível, para mim fez todo sentido, é um filme da Louise Hay. Ela tem diversos livros que ele chama Você Pode Curar Sua Vida. É um livro incrível, é um outro tema que a gente pode trabalhar em outras lives, que é sobre a inteligência positiva. Ele fala de uma forma onde nós podemos aplicar, através de mensagens positivas para o cérebro, onde você pode curar as suas doenças, sejam físicas, mentais e espirituais. É aquilo que você falou logo no início. Você tem que estar com esses 3 alinhados. Se você tiver com um deles alinhado, com um tripé, é como um banco. Se um deles estiver desalinhado, você cai. Perfeito. Então você precisa alinhar. E esse filme, Você Pode Curar Sua Vida, inclusive depois, Sabrina, eu posso postar nos comentários aqui dessa live o link para o
para o filme. Ele é incrível, incrível. Fantástico. Tem relatos Fantástico. de curas de câncer, de depressão, altas curas. E eu recomendo a você Que legal. assistir esse filme. Que legal. Muito bom, muito bom. Gente, a live vai ficar gravada, tá bom? Então, assim, só a gente sair aqui, eu vou dar um jeito de gravar ela, então eu já vou colocar. Para vocês que estão nos assistindo, essa live faz parte de uma maratona de lives do mês de julho. Então, se você quer saber mais sobre esses temas, nós vamos ter mais uma live na quarta-feira sobre a questão de planejamento. Você termina tudo que você começa. Saiba, então, na quarta-feira, às 7 horas da noite, ali no meu perfil. Gente que me conhece, segue o Adriano, ele tá aí nessa caminhada e com certeza vai nos trazer muito conhecimento, muita coisa bacana aí. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com o Adriano, em contato comigo, a gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Adriano, gratidão, gratidão. Muito bom ter você com a gente. Sabrina, eu quero agradecer a oportunidade a todos os seguidores seus que puderam permitir absorver um pouco da minha essência. Se alguma das minhas palavras não fizeram sentido, se alguma das minhas palavras não tiveram conexões com você, troque-as pelas melhores que fizeram sentido para você. E leva apenas a minha essência. E eu te falo, a minha essência é por amor. É isso que me convence, é isso que me faz existir, estar aqui, lutar, aprender coisas novas no processo de coaching. Porque se não for por amor, então não faça. É assim que eu levo para mim. Se não for por amor, então não faça. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder contribuir em outras maneiras, de outras formas, em outras lives. E é só aí. A primeira. Seguem a Sabrina. Só a primeira. Quem ainda não segue, de meus seguidores que estão me acompanhando, segue a Sabrina, ela é incrível. Eu já postei alguns vídeos delas no meu WhatsApp, nas minhas redes. E é isso aí. Muito obrigada, viu? Tamo junto, gente. Façam tudo com o coração e vamos lá, porque nessa caminhada a gente caminha junto com o mesmo propósito. Abração e até mais, gente. Beijão no coração. Tchau. Tchau. Obrigado.